Bom, vamos lá. É a primeira aula. Deixa eu desligar aqui esse negócio. Sejam todos bem-vindos. O áudio está ok? Ok? Bom, vamos lá. Então, vamos dar início nessa jornada. Está dando um eco. Vocês estão ouvindo o eco também? Um eco? Tá dando um pouco de eco, sim, Christian. O que será que pode ser? Mas não chega a incomodar. Não, mas não pode ter, não. Talvez Talvez seja. seja porque o celular esteja aqui do lado. Eu já vou pedir uma ajuda. Eu já vou pedir uma ajuda para. Meu amor, ele tem eco. Aí eu acho que tem que sair daqui. Ele está com eco, por favor. Isso, você sai daí. Perfeito. Bom, vamos lá. Saiu o eco, maravilha. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, hoje a gente vai começar com o tema Ayurveda. Alguém sabe alguma coisa sobre Ayurveda? O que quer que seja? Já ouviu falar? Pode falar. Quem queira falar. Arlete, ouviu falar já de Ayurveda? Não, professor. Alguma coisa, mas nada consistente que eu pudesse expor, né? Tranquilo. E Beth? Não, eu não estou escutando. A Beth está sem som. Isso. Talvez tenha que ativar lá embaixo o microfone, abrir o microfone. E agora Para ela ela, fechou. ela sim. Beth está com o microfone fechado? Ainda não. Não. Estranho, né? Ela aparece com o microfone aberto, porém não, a gente não ouve. Sim, de fato. Beth, relaxa então. Relaxa. Toma teu cigarrinho, tranquila. Tá? Então vamos lá, vamos dar início, porque essa jornada aí é longa, tá? Medicina chinesa e Ayurveda não tem fim. Simplesmente não tem fim. Então, vamos lá. Ayurveda é um termo em sânscrito. Sânscrito é chamado Devanagari. Devanagari. O que significa isso? A língua dos deuses. Isso era de outras eras. Outras eras. Então, o Ayurveda, essa ciência, ela é um ramo dos Vedas. Ou seja, os Vedas é o conhecimento mais antigo que existe nesse planeta. Mais antigo que existe. E lá se trata de tudo. Tudo.
Então, quando chamam de Ayurveda de medicina chinesa, até pode dizer Ayurveda, né? Mas não é uma medicina. Por quê? Porque a medicina está dentro dela, é só uma parte do Ayurveda, porque Ayurveda significa ciência da vida. Então abrange tudo, tudo, tudo. E aí a gente diz assim, né? O Ayurveda é um conhecimento indiano, né? Todo mundo fala isso, né? Bom, é um conhecimento indiano. Não, Ayurveda não é indiano. O Ayurveda foi recebido por seres, indivíduos, que estavam numa terra chamada Índia, nesse sentido, sim. Entende? Ou seja, isso é um conhecimento muito canalizado, inspirado. Assim como medicina chinesa, a mesmíssima coisa. Né? Ou seja, a gente não pode dizer que uma inspiração que a gente receba seja brasileira, argentina e assim por diante. Não, ela é algo universal. Entende? Nós somos seres que podemos canalizar coisas do universo. Evidentemente que essas canalizações vão ter a influência da nossa cultura, é lógico. Por isso que quando a gente observa esse conhecimento do Ayurveda, hoje no caso, nós temos que levar em consideração muito a cultura, porque senão a gente corre o grande risco de equívocos, grandes equívocos. Por exemplo, eles falam alguma coisa sobre a dieta, né? Dietas, enfim, né? E aí nós aqui, num contexto completamente diferente, a gente quer colocar isso em prática e se dá mal, ok? Então, Ayur significa vida e Veda, conhecimento, ciência. Então, é o conhecimento, a ciência da vida. Aí é o seguinte, pessoal, quando a gente fala em ciência, ciência é um termo de absoluta responsabilidade, porque não estamos falando de crenças, não estamos falando de crenças, estamos falando de ciência, ou seja, esse algo maior usou esses sábios para passar conhecimentos que têm relação com a ciência espiritual, que não tem nada a ver com crença. A ciência é aquilo. A crença, eu creio em certas coisas. Entende? Ou seja, é algo absolutamente distinto. Como, por exemplo, um Jesus de Nazaré. Um Jesus, ele não veio falar de crenças. Ele veio falar de ciência espiritual. Aquilo que é. Porém, mesmo um Jesus, mesmo um Buda, mesmo um Krishna, ninguém fecha o cerco da vida. É por isso que sabedoria está nas entrelinhas. Porque se eu ficar preso ao pé da letra naquilo que Jesus Cristo falou, eu vou me dar mal. Eu vou me dar mal. Entende? Ou seja, precisamos aprender a ler nas entrelinhas. E isso é algo muito sutil. É algo que a vida sussurra no teu íntimo. Porque você lê alguma coisa que Jesus Cristo falou, e esse algo teu sussurra, né? Que não é algo assim geral, é particular para você. Por isso que se a gente tivesse diante de um Jesus, aí Jesus conta uma história, cada um vai captar de acordo
com o seu próprio nível, e está tudo certo. Por isso que sabedoria é nas entrelinhas, não é conceito fechado, né? Sussurro, é sussurro, é algo extremamente sutil e extremamente particular, porque a tua necessidade espiritual, ela é absolutamente única, absolutamente única. Ou seja, se você não leva isso em consideração, esse teu diálogo com a vida fica muito obtuso, muito obtuso. Você não, é, você não fica em condições da vida expressar coisas extremamente nobres através de você. Então é muito sutil. Por isso da prática da meditação. Por isso da prática da meditação. Por quê? Porque se a Arlete vai meditar, não existe Arlete ali. Se o Christian vai meditar, não existe Christian ali. Existe apenas um algo que está se esforçando para que haja maior percepção objetiva. Mas isso, percepção objetiva, né? Não é uma percepção subjetiva, do tipo assim, eu vou meditar e quero que Deus me comunique nesse sentido. Esqueça isso. Esqueça isso. É simplesmente percepção objetiva. Venha. Pode vir estrela, pode vir treva, pode vir qualquer coisa. É estado de percepção objetiva e não subjetiva. Entende? Por quê? Porque essa subjetividade ela vai entrar depois, quando você for expressar isso que veio até você. Aí sim. Aí sim. Ou seja, você recebe como, como um aluno que nada sabe, você recebe como um aluno que nada sabe, após você transfere isso, aí sim, com a tua identidade. É por isso que cada médico, por exemplo, cada, enfim, né? Pode ser discípulo do mesmo mestre. Entretanto, cada um vai expressar a sua particularidade. E é assim que deve ser. Dá licença, E, né? professor. E Oi? Pode daí, falar. ali se enquadra, ou como eu poderia enquadrar a meditação guiada? Porque numa meditação guiada não estou eu, ou eu me deixo influenciar pelas palavras do que está guiando a meditação. O Perfeito, que que o senhor orienta, ou o que o senhor me diz a respeito da meditação guiada nesse caso? perfeito. Eu vejo como ela sendo válida, se ela funciona para você. Entretanto, entretanto, se você quiser algo mais pessoal, com esse algo maior, evidentemente que não vai ter que ter ninguém dizendo as coisas para você. É você em estado alerta. E não dizendo, fecha os olhos, visualize isso, visualize aquilo. Por Ótimo, isso lindo, que eu perguntei, maravilhoso. por isso que eu Mas é fiquei com a outra dúvida. coisa. Oi? Uhum. Por isso eu fiquei na dúvida. Perfeito, perfeito. Né? Ou seja, meditação nesse sentido é uma forma de você não ter seres entre você e essa fonte, né? Por quê? Porque Deus. Oi? Não estão me escutando, Beth? Só se Beth, eu ler esse lábio. Eu não quem consigo sabe ler. escreva no chat a pergunta, Beth. Isso. Boa ideia. Boa, Arlete. Você. Eu não. Como eu disse, eu sou bebê nisso, né? Eu acho que eu também sou. A gente vai arriscando palpites. Sim. Então.
É fato que Deus anseia por esse relacionamento cada vez mais pessoal com Ele. Por quê? Porque daí sim você vai se sentir filha de Deus. E isso requer muito exercício, no Isso meu parecer. requer, isso requer uma Exercício? prática constante. Isso requer uma prática constante, mesmo naqueles momentos de desagrado. Tá, mas como fazer isso? Simplesmente está sempre trazendo a tua consciência para presente. Está ruim? Sinta esse ruim. Está com raiva? Sinta a raiva. Me entende? Por quê? Por quê? Porque nisso você vai criando anticorpos e você vai mostrando para a vida que você tem condições de experimentar qualquer sentir. O X está na capacidade de administrar ele. Aí é que está. Aí é que está. Por isso, novamente, desses momentos de uma presença de espírito aí dentro. Por quê? Porque isso vai te trazendo magicamente mais capacidade nessas coisas. Mas, entretanto, lembra disso. Não cria estereótipo, porque daí você se dá mal. Não cria estereótipo. Por exemplo, aí eu digo assim, eu sou uma pessoa que eu medito todos os dias, 1 hora por dia, ou 2 horas por dia. Ou seja, alguém ouve isso e cria já aquela ideia estereotipada. Nossa, ele medita 2 horas por dia, então ele deve ser todo zen. Esquece isso. Esquece, porque não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não consigo meditar, meu cérebro não cala. E é assim mesmo, ele não cala. Ele não cala. Porque é assim. A mente não para, porque é assim mesmo. Entende? Ou seja, por isso de colocar na meditação, por isso de colocar ela no seu devido lugar, que é o que os mestres, eu diria assim, conseguem fazer, através de práticas e práticas e práticas. Colocar a mente no seu devido lugar, que é a posição de rainha. Não, não, a mente não é rainha, a mente é serva. Quando nós colocamos ela em posição de rainha, nós cortamos instantaneamente a capacidade, não é capacidade, eu diria assim, a condição de uma relação entre a minha consciência e um algo a mais. Na hora se corta isso. Na hora. A mente é serva. Ela tem que servir a minha consciência, que dentro do possível está predisposta para algo maior. Porque tudo é predisposição, tá, pessoal? Tudo é predisposição. Eu estou num sentir X. Isso significa que eu estou predisposto a determinadas coisas. Eu estou num sentir Y. Significa que eu estou predisposto a coisas que têm relação com Y. Por isso que nós temos que cuidar com os nossos pensamentos, porque cada pensamento tem relação com determinadas predisposições. Eu vos pergunto, é ou não é assim? Simples assim? Simples assim. Né? Agora, se eu coloco a minha mente como rainha, ela faz festa comigo do jeito que ela quiser. Ou seja, ela manda algo para mim, eu acato com todas as minhas forças e digo amém para isso. Ela faz festa comigo. Isso se chama marionete da mente. Marionete. A gente eu diria assim que é impossível nós nos darmos conta do quanto nós somos marionetes da mente se não tivermos experiências de meditação. Impossível.
a meu ver. Mas dizem que você como é que é? Não consigo imitar, meu cérebro não cala, tá tudo certo. Está tudo certo, é assim. Mas dizem que, como é que é? Que você, hein? Não entendi. Mas dizem que você tem que usar o vazio. Ah, pessoal, pessoal, quando se fala em vazio, quando se fala em vazio, é vazio, é vazio. Ou seja, esse vazio já está dizendo aquilo que nós estamos falando. Cadê a mente no vazio? Cadê a mente? Ela está como serva. A mente é instrumento. Aí está ok. Ou seja, como eu posso entrar numa meditação profunda se eu existo? Como eu posso entrar numa meditação profunda se eu crio com a minha mente lá flores, montanhas e pássaros e não sei mais o quê? Não, é vazio mesmo. É vazio, é somente a consciência que está ali. Estou atento, perceptivo. Aí sim, Deus se expressa no vazio. Pessoal, quer ver? Quer um exemplo? É ou não é que as grandes transformações profundas mesmo, profundas, na nossa vida, elas são presentes quando nós passamos por experiência de vazios. Por exemplo, um luto. O luto gera um vazio. O luto gera um vazio. Uma perda gera um vazio. Inevitavelmente gera vazio. Né? Se você não consegue ficar no vazio, é porque há muito esse vício da mente. Extremamente difícil. Tem que haver a prática constante. Aqui, ó, pessoal, eu vou tomar um gole de chá. Eu testemunho tudo. A xícara aqui, o gole passando, o verbo, a palavra, tudo. Isso é diário. Por quê? Porque a consciência, nós agradamos a consciência na medida em que exercitamos a testemunhar as coisas. Testemunhar. E esse testemunhar seria o estado de presença a cada instante? Completo. Porque a mente, ela me distrai do estado de presença. A mente distrai aquele sabor teu. Pessoal, bem simples. Você está tendo um prazer absurdo no momento. E nesse momento você entra com alguma coisa na tua mente. Esse prazer vai aumentar ou vai diminuir na hora? Diminuir na hora, não Claro. tem erro. A mente roubou a tua experiência. Entende? A mente, ela é Bem, absolutamente necessária, mas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Ok? Vazio. Vazio. Vazio, isso é mais para frente um pouquinho. Deixa eu botar aqui. É, os sábios, né? Vamos colocar junto aqui os santos e assim por diante. Eram seres que canalizavam. É ou não é? É uma lógica, né? É simplesmente uma lógica, né? Isso é fato. Só que para mim canalizar, como é que Deus vai poder canalizar alguma coisa através de mim se eu estou com a minha cabeça cheia? Não tem como. Não tem como. Entende? Né? Por isso que esse exercício, assim, tipo, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, é válido, é válido. Porque nós não podemos subestimar a mente. Ou seja, nós não estamos numa condição ainda onde a gente não tenha que pedir, muito embora ele saiba das nossas coisas.
Mesmo assim, nós temos que pedir. Deus, por favor, me dai forças para que eu supere determinada coisa. Ele sabe de tudo isso. É óbvio. Mas nós temos que pedir. Ou seja, na nossa condição tem que haver um movimento da nossa parte, porque nós nem sequer, segundo dizem, né, nós nem sequer estamos andando, nós estamos nos arrastando, segundo alguns sábios. Não estamos andando, tá? Na vertical. Não estamos. Estamos nos arrastando. Professor, dá licença? Sim, por Seria, favor. seria então assim como que Deus estaria respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele não vai interferir, mesmo ele sabendo da minha necessidade, ele não vai interferir se eu não fizer o pedido? Sim e não. Sim e não. Entende? Porque nós temos o hábito de analisar as coisas, né? Tipo sim, não, né? É isso ou aquilo, mas não é bem assim, pessoal. É lógico que não é bem assim, entende? Vamos tocar num ponto de extrema importância. Extrema importância. Você usou a palavra livre-arbítrio. Isso é de fundamental importância para que a gente possa ir para outros temas. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Assim, pessoal, você veio para esse mundo com um biotipo físico. Você veio para esse mundo com um mapa astral. Você foi concebida lá no momento e foi gerado um mapa astral. A Beth faz mapa astral. Eu também faço. Eu nunca vi uma pessoa que não batesse com o mapa astral dela. Opa, então eu já posso pressupor que sinto muito. A coisa já vem meia escrita. Já vem meia escrita. Isso é um pontinho. Tem tantos outros. Um outro ponto. Um outro ponto. É impossível você conseguir fugir do teu biotipo. Impossível. Você não vai conseguir se movimentar na vida como se você quisesse ser de um outro biotipo. Impossível. Não vai ter como. Não existe como você querer, por exemplo, Christian. Christian, tenho um biótipo fogo e ar. É impossível eu querer falar como se eu tivesse um biótipo água e terra. Ninguém consegue fazer isso. Não tem como. Ou seja, eu já não tenho um livre-arbítrio para querer ser de uma forma aonde isso fuja do meu biotipo fogo e ar. Já restringiu ainda mais. E isso é muito bom, porque eu vos pergunto, a espiritualidade faz assim com a tua vida ou faz assim? Eu pergunto para vocês. Ela abre o leque ou ela restringe o leque? Eu acredito que abra. O oposto, ela restringe. Ela restringe o leque. Por quê? Porque as coisas vão ficando cada vez mais claras. Isso é válido e isso não é válido. Mas se a gente está num turbilhão, e agora? O que que eu faço? Ah, e assim por diante. Não. A luz, a luz, ela deixa as coisas mais nítidas. E outra, como a gente vai estar vendo, decore salteado, o fogo coloca cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Ou seja, a sabedoria de Deus coloca cada alma no seu devido lugar, querendo ela ou não. Querendo ela ou não. Pessoal, morre por dia mais de 20.000 crianças de fome. Só de fome, tá? Por dia. Vocês acham realmente que a alma
disse assim: ó Senhor, eu quero ter essa experiência né, de um sofrimento gigantesco. É óbvio que não. Aquilo ali é necessidade. Aquilo ali é uma ordem superior. Você vai nascer lá, querendo você ou não. Ixi, Moisés. Moisés subiu lá, Sinai. Sinai, isso, Monte Sinai. E recebeu o quê? Os 10 o quê? tá bom, os 10 mandamentos? Mandamentos. O que que significa mandamento? Pedido ou ordem? Ordem. 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 Não tem livre arbítrio nesse sentido. Não tem. Me entende? Existem leis para a alma se auto realizar. Ou segue essas leis e se realiza, ou não segue e não se realiza. Muito embora em todos os níveis haja um tipo de autorrealização. Só que essa autorrealização, ela também se satura com o tempo, e aí começa uma sede por um algo a mais. Ou seja, nós estamos aqui, simplesmente, entre aspas, porque nós estamos com sede de um algo a mais. É ou não é, pessoal? Estamos com sede do algo a mais. Entende? Então a gente busca conhecimento para que a nossa intuição seja um pouco mais clara para nós. Por isso que conhecimento, queira ou não, é fundamental. Jesus era um ser, era um homem extremamente culto, né? E assim segue, né? Então, o livre-arbítrio, ele começa aqui e termina aqui, para cada pessoa. Para cada pessoa. Né? É. E ele está completamente do nosso lado. Completamente do nosso lado. Ou seja, se a vida simbolicamente tirou os meus braços e as minhas pernas, eu vim para esse mundo sem braço e sem perna, isso é a meu favor, não é contra. É uma estratégia divina inteligente. Porque em tudo há inteligência, em tudo, mesmo na burrice humana. Mesmo na burrice humana, faz parte das estratégias divinas. Porque não é, porque a única coisa que existe, né, pessoal, é Deus, né? A xícara é Deus, os mundos infernos é Deus. Só existe Deus em infinitas expressões. É ou não é, pessoal? Não existe Deus e uma outra coisa mais. Não, só existe Deus em infinitas expressões, em infinitos níveis. E está tudo certo. E Deus como ele é esse algo que dá e dá e dá e dá, em todos os níveis tem o seu próprio nível de realização. Por isso que não é verdadeiro associarmos inferno a necessário sofrimento. Não é verdadeiro isso. Não é verdadeiro. Porque nos mundos infernos, como esse nosso é, por exemplo, né, você vê um monte de gente safada, realizada no nível dela. No nível dela está tudo certo. Ou seja, nós somos tolos quando a gente diz: ah, o cara está roubando, ah, ele vai pagar muito caro por isso. Você não sabe. Você não sabe. É impossível para nós, seres humanos, determinar o karma de alguém. Impossível. Completamente impossível. Você não sabe o drama daquela alma. Judas, por exemplo, segundo dizem, era o apóstolo mais desperto. Não, não é desperto. Era o apóstolo mais exaltado espiritualmente dos 12, segundo dizem. Por quê? Porque precisava ser um ser gigante para aceitar
aquela missão do cara, né? Que foi feroz, né? Entende? O pessoal aqui e em outros lugares é tudo um drama, um teatro para o despertar da alma. É tudo em função do despertar da alma. As dores, desencontros e assim por diante. É tudo para despertar. Esse é o X. Esse é o X. Por isso que eu não uso a palavra evolução. Eu não uso essa palavra. Por quê? Porque quem evolui é a árvore, o animal. Esses evoluem. A alma não evolui. Não é assim que funciona. A alma desperta. Maria Madalena, pô, caiu em si. Nossa, houve toda aquela transformação. Despertou em muita coisa. É assim que funciona. Por isso que uma pessoa pode passar uma vida inteira estudando, 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 saiu daqui vazia, de certa forma. Porque não despertou? Porque não despertou. Porque despertar é esse feedback que damos para a vida. Estou justificando a minha existência. Porque Deus, ele não quer robô, né? Estou fazendo a coisa tudo certinho, tudo certinho. Ele não quer isso. É lógico que não quer isso. Ele quer despertar, que a gente vá se dando coisa, perdão, né, que a gente vá se dando conta das coisas, e isso não tem fim. Por quê? Porque a vida ela é infinita. É infinita. Pessoal, já deu 1 hora. Pergunta, pessoal. Peraí, uma pergunta. Tão pouco ser diferente do caminho que é traçado, tendo que amadurecer seus caminhos e iluminá-los. Existe a necessidade do ser. Perfeito! Existe as coisas da alma e existe as coisas da alma e existe as coisas da mente, né? Existem horas que temos que dar as coisas da mente. Existem horas que convém dar as coisas da alma, né? Então veja que esse vazio ele é primordial, ele é fundamental. Quando você observa um mestre falando, ele está vazio ou está cheio? Ele está vazio de si mesmo, mas pleno de espírito. A mente dele está do ladinho como serva. E outra, a mente respeita cada vez mais quando nós vamos colocando ela no seu devido lugar. E a mente vai perdendo o respeito quando nós colocamos ela em posição de rainha, porque ela sabe que ela não é de lá. Então ela vai perdendo o respeito e vai brincando de mau gosto com aquela pessoa. Vai jogando ela para tudo quanto é lado. E o jogo dela é fazer com que ela se identifique com os jogos da mente. Hoje eu me identifico com uma cebola, amanhã eu me identifico com uma maçã. Isso é puro jogo da mente. Puro jogo da mente. É só mental isso. Mas estamos na Kali Yuga, né? Que é a era das 4 mais pesada. É a mais pesada de todas. Ou seja, isso já houve, segundo os sábios, né? Isso já houve e vai haver outras vezes. E está tudo certo. A Kali Yuga é a mais densa. Entretanto, qualquer movimento teu aqui é extremamente reconhecido pela vida. Porque é muito difícil. É muito difícil. Me entende? São milhares e milhares de pessoas absolutamente viciadas em si mesma, em si mesma. Isso não é fácil, pessoal. Isso não é fácil. Ok? Então, qual o grande gerador, só para finalizar, qual o grande gerador de vazio? Essa dica vale ouro.
é óbvia também, enfim. Qual a estratégia de que a lei divina deu facinho, facinho para nós, facinho entre aspas, né? Facinho, facinho para gerarmos esse vazio para que ele entre. Qual? A estratégia mais fácil e mais maravilhosa que Deus nos deu para gerarmos esse vazio, colocar a mente no seu devido lugar, como um instrumento da consciência, e ainda nós experimentarmos essa plenitude que não é nossa, é da vida, passando pela nossa consciência. Qual a estratégia mais eficiente para gerar esse vazio iluminador? Aproveitando ali, né? Pessoal, quem experimentou prazer maior do que quando você serve? Servir. Servir. Essa é a estratégia mais eficiente que existe para gerar vazio e ser pleno desse algo que vem da vida. E aí você recebe, 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 recebe. Olha só aquele, uau, grato Senhor, grato Senhor, grato Senhor. Servir. Por isso que muitas vezes a pessoa, ela só consegue mudar alguma coisa na vida dela se ela esquecer um pouquinho dela mesma e servir. Senão, não vai haver determinadas coisas. Porque o inferno, quando experimentamos, de uma forma geral, é porque estamos absortos no nosso próprio mundo. É ou não é? Não tem erro. Não tem erro. O inferno é sinônimo de egoísmo. Qualquer inferno pode ser transmutado em céu se houver um movimento de servir. Simples assim. Simples assim. Por isso que não existe viés que vá não existe viés que vá deixar esse planeta lindo e maravilhoso, a não ser servir. Cada um na sua posição, evidentemente. Para isso entra o Ayurveda, muito Ayurveda. Né? Por quê? Porque Deus ele pede, né, que a gente sirva, mas de acordo com os teus talentos. E os teus talentos, por lei divina, têm relação com o teu biotipo. Ou seja, você nunca irá experimentar uma realização plena querendo fazer coisas que não têm a ver com você. Não tem como. Para isso também existe o mapa astral. Né? Então, é autoconhecimento. Beleza, pessoal? Já deu 1 hora e pouco. Pergunta? Nós nem entramos ali, tá? Isso é chão. Isso é chão. Né? Aí é o seguinte, nós vamos, né? A gente vai ser um pouquinho diferente dessas pessoas que fazem esses cursos. E aí, olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Christian. Aí a gente entra ali, ó, o éter, papapá, o ar, papapá, o fogo, papapá, e assim por diante. Não, não. Ah, ah. Sem filosofia, esquece. Sem filosofia, esquece. De... Sem filosofia, você pode esquecer de se sintonizar com a sabedoria da vida. Pode esquecer. Conceito não te sintoniza. Você pega esse negócio aqui, né? Linkou, linkou, linkou e deixa de lado. E deixa de lado. Cheio, vazio. Cheio, vazio. Aí funciona. Senão não funciona. Entende? Ou seja, eu estou cheio, né? Pulmões cheios, esvazia.
cheio, vazio. Por isso que não dá certo você passar o dia inteiro pensando em alguém, por exemplo. Não dá certo. Ah, mas a minha mãe está doente. Não interessa. A vida não conspira para isso. Não conspira. Entende? É cheio e vazio, cheio e vazio. Apolo e Dionísio, né? A ordem e a desordem. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal? Então vamos encerrar e é isso aí, né? Então, nós vamos crescendo na briga na medida que a gente serve. Não tem outra estratégia. Não tem outra. Não sei ler, não sei escrever, mas pode servir. Ah, quando encontra um jeito de servir. Você cresce, que é um foguete na briga. E muita coisa que parecia o fim do mundo para você resolver. Nossa, isso nunca vou conseguir resolver. Pô, vai ficando para trás. Por quê? Porque você vai acessando a voltagem da vida. A mente, ela tem uma voltagem minúscula, não é nada perto da voltagem da vida. Por isso que essas curas, pelas mentalizações e não sei mais o que, é um grãozinho de areia, pessoal. Entende? Quer algo a mais? É da vida mesmo. Vai fazendo coisas para se sintonizar mais com o fluxo da vida. Aí você cresce na briga. Segundo dizem os sábios, até o teu karma vai ficando para trás. Esses nexos com pai, mãe, avó, família, né? Tudo isso vai ficando para trás. Só e somente a voltagem da vida pode isso. Mentalização nenhuma pode. Pode imaginar a florzinha o quanto quiser, chama violeta o quanto quiser. É a potência da vida. Beleza? Beleza. Namastê, gratidão e até a próxima aula, então, pessoal. Tá certo, então. Boa noite. Até lá, pessoal. Boa noite. Professor, só uma pergunta: essas Por aulas o senhor favor. deixa gravada, disponibilizada para a gente no grupo para assistir novamente ou como vai ser? Perfeito. Aí é o seguinte, é como te disse, eu sou bebê e eu vou ver isso agora. Agora, amanhã em si. Mas a ideia é com certeza que seja salva a aula. Com certeza. É bem importante a gente rever a aula, ouvir de novo, né? Eu, pelo menos, Extremamente sou. importante. Extremamente importante. Beleza. Quero ver. Então, Então tá. tá, pessoal. Boa Boa noite. noite a Gratidão e todos. boa noite a todos. Até mais. Até.